vos trago uma carta que diz Natal para os cristãos. Apesar da data não ser certa, a tradição diz que a 25 de dezembro celebra-se o nascimento de um menino. Esse menino chama-se Jesus. Hoje ele já não é mais um menino, hoje ele está sentado à direita do Pai, intercedendo pelo seu povo. Para muitos, Natal significa viajar para estar com a família, significa festejar junto daqueles que nós amamos. Para as crianças, esta é a data pela qual anseiam para receber os seus presentes. Para os comerciantes, esta é a data ideal para promoverem as suas vendas. Na verdade, o Natal que a humanidade comemora tem muito pouco a ver com o nascimento de Jesus, o Salvador. Biblicamente, ele nasceu um dia em Belém da Judeia. O seu nascimento foi singular, foi simples, foi humilde. Nasceu Jesus, a parte humana, a carne do Verbo, as vestes de carne e osso com as quais o Verbo se cobriu para que nós, hoje, pudéssemos ver a sua glória. E para nós cristãos, o que é o Natal e o que é que nós fazemos aqui hoje na igreja? Natal para os cristãos é a constante busca pelo verdadeiro Jesus. Os reis magos vieram do Oriente para buscar e encontrar este menino que tinha nascido e que hoje é o Rei dos Reis. Esta nossa busca deve ser constante e verdadeira e no nosso coração esta disposição para buscar e servir a Deus deve estar acima de todas as coisas. A Igreja de Deus somos nós que aqui estamos. A casa de Deus é o lugar onde juntos, em comunhão, em união, servimos ao nosso Deus. E Natal é isto mesmo. Não são as comidas, não são os presentes, não é o consumo, mas sim a busca verdadeira por aquele que nasceu um dia, se fez homem e morreu na cruz por cada um de nós. Natal é acima de tudo, ou deve ser acima de tudo para nós cristãos, o dia em que nós nos lembramos que este menino que nasceu um dia e que se fez pobre por causa de nós, ele venceu e ele hoje está junto do Pai. É dia de nos lembrarmos da verdadeira essência de Jesus, daquilo que ele foi, do seu caráter, das maravilhas que ele fez aqui na terra. É dia de nos lembrarmos que Jesus é verdadeiramente o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que só no seu nome há salvação. É dia de nos lembrarmos do caminho que nós decidimos seguir um dia com Jesus. É dia de nos lembrarmos que mais do que uma festividade, o Natal significa amor, sacrifício e vitória. Mais do que nunca nós devemos ter bem presente no nosso coração que aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje na igreja, neste lugar, e em todos os dias de culto, é cuidar do nosso futuro com Deus, é aprender dele e celebrar a sua bondade para conosco. A minha exortação para a igreja, para nós que somos o povo de Deus, é que nunca deixemos de servir aquele menino que nasceu um dia, que cresceu, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia e venceu por cada um de nós. Que jamais deixemos de servir a Deus, seja em que circunstância for. Coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Rejeite a comodidade e o conforto da sua casa, do seu lar, para vir à casa de Deus servir ao nosso Salvador. Coloque sempre Deus no lugar que Ele realmente merece, no seu coração. E lembre-se, Jesus, Ele já não é mais um menino. Ele é o Rei dos Reis, é o nome acima de todo o nome. E nesse nome há poder e há salvação. Se não queremos perder aquilo que Ele de melhor já nos deu, preservaremos na sua doutrina e não deixemos nunca de vir à casa de Deus. Nós que estamos aqui precisamos uns dos outros. Precisamos da presença de cada um para que juntos possamos continuar a prosseguir juntos para o alvo que é Jesus Cristo. O meu desejo, o desejo da Igreja Viver com Vida, da qual nós fazemos parte, é que continuemos a servir a Deus e que o façamos com todo o nosso zelo, dedicação e prontidão de vontade, porque a seu tempo cada um de nós receberá o seu galardão segundo as suas obras. Que tenham um Natal feliz junto dos seus e, acima de tudo, não se esqueça que é Jesus que nós celebramos nesta época. Dê-lhe o melhor de si, ofereça-lhe o seu coração em adoração e em sinceridade. Jesus, Ele merece o seu melhor. Não se esqueça que a maior prenda deve ser para Ele. E agora vou terminar com um pensamento que diz: o Natal não é apenas uma data, é um estado de espírito em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E que Deus vos abençoe. Amém.
trago uma carta do nosso pastor a toda a igreja, uma palavra de fé e esperança. A palavra de Deus fala-nos claramente que com fé e esperança tudo podemos naquele que nos fortalece. Em Filipenses 4,13 podemos ler: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Leia em Marcos 5,25, uma mulher com uma enfermidade que se arrastava por longos anos. Padecera muito nas mãos de muitos médicos, gastando toda a sua fortuna. Mas ela tinha uma fé inabalável. Se eu apenas conseguir tocar nas vestes de Jesus, sararei. Mesmo com toda a dificuldade e muito debilitada, pois sofria com um fluxo de sangue já há 12 anos, uma hemorragia que lhe tirava a vida e a saúde lentamente, não melhorando, antes indo a pior. Poderia ter dito: não tenho forças nem coragem para ir até junto de Jesus, mas a esperança e a fé fizeram com que enfrentasse grande multidão, só para tocar nas vestes de Jesus. Frágil e vivendo isolada das pessoas, e por ser impura, excluída da sociedade. Porém, naquela hora nem pensou nisso. Simplesmente caminhou firme até se aproximar de Jesus. Em seu pensamento dizia: se eu apenas tocar-lhe nas vestes, ficarei curada. Veja o tamanho da fé desta mulher, que já sofria há 12 anos daquela enfermidade. Ela tinha a certeza de uma coisa: só Jesus tinha poder para curá-la. Quão grande foi a sua fé! Imagino aquele dia, com tantos outros naquela cidade, Jesus chegando à cidade e um aglomerado de pessoas já se formava, esperando um grande milagre ou uma cura física, ou talvez uma cura espiritual, libertação das doenças, um socorro. Enfim, Jesus era a esperança daquele povo em sofrimento, presos pela enfermidade, e aquela mulher era uma delas. Irmão e amigo em Cristo, há um lugar onde a nossa fé é fortalecida, conforme diz a Bíblia, em Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse lugar é a Igreja e Jesus nela. A palavra e Deus é tremenda. Os médicos podem até dizer: não há cura, esperança, não há nada a fazer. Isso foi o que os médicos também disseram àquela mulher com hemorragia: não há cura. Mas esta frase nunca foi usada por Jesus em algum momento. A última palavra pertence a Deus. Para quem crer em Jesus, tudo é possível. Em Lucas 18:27 podemos ler: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Em Marcos 9:23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tende bom ânimo. Em Mateus 9:2, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Em Marcos 10:49, e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Poderemos até passar por momentos de perder alguma coisa, mas a nossa vida, ela não se perderá, diz o Senhor. Em Atos dos Apóstolos 27:22 lemos: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Amigo e irmão em Cristo, qual é o tamanho da sua fé? Não desista, busque, creia, acredite que há um Deus poderoso que o quer ajudar. Deus quer fazer o maior milagre na sua vida. Esse milagre está bem perto de si. Em Romanos 10:8 a Bíblia nos diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que falamos. Grande lição de vida a mulher com um fluxo de sangue nos dá. Ela não perdeu a esperança, lutou, e nós podemos também lutar. Não podemos deixar de ser guerreiros contra as circunstâncias. Sejamos fortes, valentes, determinados, corajosos. A gravidade do problema pode ser dissipada se a nossa coragem e fé em Jesus não desfalecer. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Números capítulo 23, versículo 19. Façamos a nossa parte e Deus fará certamente a parte dele. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus tem coisas maravilhosas para si. 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Josué 1:9. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Saudação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabunda em vós, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Amém. Cinco coisas que Jesus nunca fez. Jesus nunca rejeitou os pecadores. Nunca. Na verdade, Jesus Cristo veio para os pecadores. Pode haver quem pregue e quem ensine, e isto está na Bíblia, que não é bom que nós tenhamos muita comunhão com as pessoas que são descrentes. Com aquelas que não conhecem Jesus Cristo, com aquelas que até não têm uma vida muito digna. Mas Jesus veio para essas pessoas. Se nós não nos juntarmos com essas pessoas e não falarmos de Jesus e essas pessoas, vamos falar com quem? Para aqueles que já estão salvos. Afinal de contas, Jesus veio para quem? Jesus disse que os médicos não precisam, que os que têm saúde não precisam de médico, mas os que estão doentes. Então, se nós não tivermos comunhão com as pessoas que são descrentes, então Jesus veio fazer o quê? Na verdade, Jesus veio para todos os pecadores. E nesse número estavam incluídos nós. Porque nós, antes de sermos cristãos e antes de nós termos de sermos salvos, temos entregue a nossa vida a Jesus Cristo, nós estamos separados da glória de Deus. Diz a Bíblia que não há um justo nem um sequer. Portanto, nós não podemos dizer, como cristãos, que o mundo tem que estar à nossa parte, tem que estar à parte de nós. Que nós não podemos falar com ninguém, que nós não podemos ter comunhão com ninguém, porque aquela pessoa não é cristã, então eu já não vou, porque aquela pessoa não é salva, eu já não vou ao casamento do seu filho. Porque aquela pessoa já não é salva, não pertence à minha igreja, eu já não vou ao funeral, eu já não vou ao aniversário. Afinal de contas, Jesus veio para quem? Esta, se calhar, é uma doutrina humana, não é uma doutrina de Jesus Cristo. Jesus veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Como é que Jesus podia salvar uma pessoa se não estivesse junto dela? Quando Jesus estava a pregar aos pecadores, ele estava lá a pregar e estava no meio deles. Aliás, Jesus era rodeado por pecadores. Como é que Jesus podia fugir se a missão dele era exatamente falar para os pecadores? Como é que João Batista podia falar a mensagem de Deus se na verdade, verdadeiramente João Batista estava rodeado de pecadores? Então nós não podemos fazer exceção de pessoas. Não podemos pôr as pessoas de parte porque aquela pessoa não é como eu, não é cristã, não vai à minha igreja, eu já não posso falar com ela. Eu já não posso ter comunhão com ela. Jesus veio para todos os pecadores. E nós também fazíamos parte desse número. E às vezes ainda fazemos parte desse número. Então, Jesus nunca rejeitou os pecadores. De facto,
os verdadeiros opositores de Jesus Cristo não foram os pecadores. Foram quem? Os religiosos. Aqueles que estavam dentro da igreja, que diziam que não eram pecadores, foram os verdadeiros opositores de Jesus. Na verdade, essas pessoas foram verdadeiramente eles que fizeram mal a Jesus Cristo. Então Jesus não tinha razão para se afastar dos pecadores, porque cada vez que ele falava para os pecadores, eles se convertiam, eles mudavam de vida. Então esse era o objetivo principal de Jesus Cristo. Então Jesus não pode se afastar dos pecadores, não se pode afastar dos pecadores. Hoje ele não se pode afastar dos pecadores através da mensagem que é transmitida por nós, cristãos, e nós também não podemos afastar-nos dos pecadores. A esposa tem um marido que não é cristão, ela não se vai afastar do marido porque ele não é cristão. O pai que tem um filho que não vai à igreja, ele não vai deixar seu pai, nem vai abandonar o seu filho porque o filho não vai à igreja. Um colega de trabalho que está connosco todos os dias, a maior parte do tempo passa o tempo connosco, nós vamos deixar de falar com ele e conviver com ele porque ele não é cristão. Pastor, mas há tantos versículos da Bíblia que diz para nós não nos juntarmos a um jugo desigual. As trevas não se dão com a luz, pastor. Bem, uma luz coloca-se no meio da escuridão para que ela dê claridade. Se nós realmente nos consideramos a luz do mundo e representamos Jesus Cristo, temos que ir para o meio da escuridão, onde está as trevas, onde há o pecado, para aí fazer brilhar a luz de Jesus Cristo. Com a nossa linguagem, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de viver, a dignidade com que nos apresentamos diante da sociedade, essa é a luz que Jesus Cristo quer que nós espalhemos no meio das trevas. Então nós não podemos afastar-nos das pessoas, antes pelo contrário, nós devemos aproximar-nos delas no sentido e no objetivo de as conseguir resgatar das trevas para o reino da luz. Trazê-las do mundo da perdição para o mundo da salvação, para o reino de Deus. Jesus sempre foi misericordioso, sempre ouviu os pecadores. Jesus sempre esteve disponível para os pecadores. O povo arrogante, os que se diziam santos e perfeitos, foram esses que crucificaram Jesus Cristo. Foram esses que julgaram Jesus Cristo. Foram esses que foram os causadores de toda a agonia, de toda a separação. Foram esses os culpados. Não foi o povo que estava perdido, não foi os pecadores. Os pecadores estavam desejosos que alguém lhe transmitisse uma mensagem de paz, de segurança, de libertação, de fé, de confiança, de cura, de salvação. Mas os religiosos, esses que se diziam santos e perfeitos, esses são aqueles a quem Jesus chamou de hipócritas. Aqueles a quem Jesus disse que eles faziam os outros carregar um fardo pesado. Mas eles nem com o dedo eles queriam movê-lo. Mas nós, amados irmãos em Cristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos disponíveis para falar de Jesus Cristo no meio das trevas, porque é lá que a luz tem que brilhar, que é Jesus Cristo. Então, Jesus nunca rejeitou o cobrador de impostos, o Zaqueu. Quando Jesus teve um encontro real com Zaqueu, ele disse: olha, Zaqueu, estás aí? Eu sei quem tu és, porque já me disseram, já soou aqui ao meu ouvido quem tu és. Desce lá da figueira, desce lá da árvore, porque hoje eu tenho desejo de entrar em tua casa. Jesus entrou em casa de um homem pecador. Um homem que tinha uma vida que na sociedade não era nada bem visto. Cobrador de impostos, mas pelo sinal ele não era uma pessoa justa. E Jesus disse: anda cá, Zaqueu, desce lá. E toda a gente, como é possível Jesus entrar na casa de um homem pecador? Como é possível? Na verdade, Jesus veio para os pecadores. Imagine se este homem, se Jesus não tivesse entrado na casa deste homem, como é que ele teria sido salvo?
Disse Jesus após ter entrado na casa dele: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Davi. Hoje veio a salvação a esta casa. Foi preciso Jesus ir no meio das trevas, foi preciso Jesus ir lá à casa do cobrador de impostos para que ele tivesse uma reconciliação com Deus, para que ele convertesse a Jesus Cristo, para que ele reconhecesse as suas misérias, as suas falhas, as suas faltas, as vezes que ele errou, as vezes que ele defraudou. De tal forma, Jesus foi importante na vida deste homem que ele sentiu-se coagido a dizer abertamente e publicamente: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado daquilo que eu roubei a essa pessoa, daquilo que eu fiz a essa pessoa. Senhor, eu não quero mais ter o peso de consciência das coisas erradas que eu fiz, dos impostos que eu quebrei a mais. Hoje eu tive um encontro real contigo. Hoje tu transformaste a minha vida. Senhor, eu não quero mais viver assim. Jesus foi no meio das trevas fazer luz. E ali a luz brilhou de tal forma que houve uma salvação. Como nós podemos dizer que vamos afastar-nos das trevas? Como alguém pode dizer: eu não quero ter comunhão com aquela pessoa porque ela não é cristã, ela não vai à minha igreja. Sim, são os sacerdotes. Eles é que põem as pessoas de parte. O irmão A vai à igreja B e diz: eu não vou àquela igreja, porque aquela igreja não é de Jesus Cristo. Jesus dirá: maldito, aparta-te de mim para o fogo eterno, não te conheço. Mas Senhor, eu pregava em teu nome. Sim, mas tu disseste que os meus irmãos, que os meus filhos não pertenciam. Tu não eras, não tinhas comunhão com eles? Jesus dirá a essas pessoas, a esses sacerdotes, àqueles que dizem mal de toda a gente, àqueles que nos põem títulos, como puseram a Jesus: tu és o rei dos judeus, desce agora da cruz, salva-te a ti mesmo. Jesus nunca rejeitou os pecadores. 5 coisas que Jesus nunca fez. Primeira, Jesus Cristo nunca rejeitou os pecadores. Jesus não rejeitou a prostituta surpreendida em adultério. Na verdade, toda a gente trouxe aquela mulher, um bom número deles, os tais sacerdotes, os tais religiosos, aqueles que liam a lei. Disseram: olha Jesus, lá na lei de Moisés está escrito que as tais que forem apanhadas a cometer adultério sejam apedrejadas até morrerem. Eles conheciam a lei, não é verdade? Na lei estava escrito isso. E Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os perdidos, Jesus veio para aqueles que estavam em pecado. E Jesus disse-lhe: qual de vocês, sacerdotes hipócritas, qual de vocês tem coragem de atirar a pedra a esta mulher? Vocês conhecem a lei, mas vocês estão por dentro autênticos sepulcros. Jesus disse isto abertamente. Por fora vocês estão caiados de branco, mas por dentro vocês são sepulcros, estão cheios de imundícia. Foi Jesus que disse isto. Não sou eu que estou a dizer, eu estou a dizer, ou melhor, eu estou a dizer aquilo que Jesus disse e está escrito. Se Jesus não tivesse sido misericordioso com esta mulher, ela não tinha tido uma nova vida. Tinha perdido a sua salvação e tinha ido parar ao inferno. Foi Jesus misericordioso para com ela e para com aqueles homens, na verdade, os tais que andavam à procura da lei. Só para julgar alguém. Ainda hoje há igrejas que os pastores não fazem mais nada que é ver os defeitos dos irmãos. Se eles têm dívidas, se eles têm o cabelo comprido, se eles pintam, se eles usam calças, se não usam calças, onde é que trabalham. Primeiro têm um aconselhamento de horas, saber a vida toda da pessoa, e depois ele diz: então você pode entrar na minha igreja. Você é especial. Mas se a pessoa não tem dinheiro, você na minha igreja você não pode entrar, porque nesta igreja só entram pessoas que têm a vida em dia. Só entram pessoas que têm condições financeiras. Nesta igreja só há pessoas que têm um nível de vida médio. Como é possível? Jesus Cristo, Ele veio para os pecadores. Jesus Cristo disse a uma senhora viúva, só tinha 2 moedas, que ela tinha sido um exemplo daqueles que deram sobras. Como é possível alguém dizer
que nós temos que nos afastar do mundo, das trevas, do pecado, porque nós somos cristãos. Uma tática de Satanás seduzindo as pessoas, enganando-as, levando-as ao erro, para que elas caiam na perdição e na ruína. Jesus não rejeitou esta mulher apanhada em adultério. Jesus não rejeitou a Pedro após ele ter negado 3 vezes a Jesus Cristo. 3 vezes. Ele negou Jesus e Jesus não o rejeitou. Na verdade, Jesus veio pessoalmente para essas pessoas. Como ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Meu irmão, meu amigo em Cristo, se você se acha fraco, então afasta-se da amizade das pessoas para ficar morto. Se uma pessoa se acha fraca, pastor, eu sou fraquinho, eu não tenho grande espiritualidade, eu não posso até falar com certas pessoas, então afaste das pessoas para ficar morto. Porque alguém isolado depressa morre. Conhece alguém que consiga vencer hoje sozinho? Porque é que a esposa, porque é que uma senhora, ela quer um marido? É para não quer estar sozinha. Ela deve sentir algum apoio com o marido. Porque é que o marido não quer estar sozinho? Encontra uma senhora, uma esposa. Deve sentir algum apoio com a esposa. Porque é que o casal não quer ficar só o casal? Querem filhos. Devem sentir algum apoio com os filhos. Como nós podemos isolar-nos das pessoas e dizer que nós somos os santinhos e que os outros são todos pecadores? Imagine você estar numa sala toda em vidro, com umas grandes montras, você está do lado de dentro e as pessoas estarem do lado de fora e conhecerem os seus pecados, todos. Os pecados que você já fez. Aqueles que você fez, que só você sabe. E as pessoas lá fora, alguém lhe tivesse dito, Jesus Cristo mesmo tivesse dito a essas pessoas, olha, aqueles santinhos, todos estão ali, dentro daquela sala, estás a ver o rosto deles, e aquelas pessoas soubessem todos os nossos fracassos, as nossas falhas, as nossas misérias. E aquelas pessoas não abrissem a boca, mas sabiam a nossa posição. Como é que nós estaríamos? Envergonhados. Porque apesar de eles serem descrentes, eles não abriam a boca. Como nós podemos abrir a boca, que sendo cristãos, condenar o mundo? Jesus Cristo não veio para condenar, mas para salvar o que se havia perdido. Amém? Então Jesus nunca rejeitou os pecadores. Nunca. Se os cristãos se afastarem do mundo, como muitos religiosos sugerem, o Evangelho de Jesus Cristo nunca irá alcançar as nações. Para que o pão cresça, o fermento precisa estar homogéneo, precisa estar dentro da massa, não é? A luz precisa estar no meio das trevas. O sal precisa estar no meio da comida. Se não pudermos influenciar o mundo com o Evangelho transformador de Jesus Cristo, o que é que nós estamos cá a fazer? Nunca rejeite os pecadores. Ame-os. Lute pela sua transformação. Segunda coisa que Jesus nunca fez. Jesus nunca negou ajuda aos necessitados. Jesus atendeu a todos os que precisavam e clamaram pela sua ajuda. Ele socorreu os enfermos. Ele alimentou os famintos, ao oposto da igreja. Senhor, 300 dinheiros não chegava? Não chegam, Senhor, para nós alimentarmos esta multidão, fora as mulheres e as crianças. Nenhum seguidor de Jesus Cristo, nenhum discípulo que estava lá a ouvir a palavra de Jesus,
ao ouvir a pregação de Jesus, disse assim: Senhor, na minha casa, com o meu dinheiro, com o dinheiro que eu tenho guardado, eram 12 discípulos, com o dinheiro que eu tenho, com o meu dinheiro, Senhor, eu vou ajudar. Nós vamos todos comprar alimentos para esta multidão. Nenhum disse isso. Nenhum se predispôs a pôr à disposição de Jesus Cristo aquilo que possuía para suprir as necessidades daquela multidão, para trazer pão para aquela multidão. Nenhum. Porque o problema não era onde ia comprar o pão, apesar de ser longe do local onde Jesus estava a ensinar. O problema era a falta de dinheiro. Foi isso que foi frisado. Senhor, 300 dinheiros não chegarão para comprar pão para esta multidão. Mas nenhum dos discípulos de Jesus Cristo se dispôs a oferecer o que tinha para que fosse comprar pão para aquela multidão. Somente um rapazinho. E ainda o rapaz não se manifestou. Alguém sabia que aquele rapaz tinha ali o pão e o peixe e disse: olha, está ali um rapazito. O tal que falou do dinheiro, o tal que falou dos 300 dinheiros não chegariam. Olha, Senhor, a não ser, está ali um rapazito que tem um pão, uns pães e uns peixitos. Não disse: olha, Senhor, eu tenho lá em casa, eu vou usar. Ele não disse isso. Jesus nunca rejeitou os necessitados. Na verdade, toda a sua vida foi dedicada a ajudar os necessitados. Ele alimentou os famintos, ele ajudou aquela prostituta, ele trocou todos os prazeres e glórias que o mundo lhe podia oferecer para dar ajuda e vida aos necessitados. Pois não havia entre eles necessitado algum, diz a palavra de Deus, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Esta era verdadeiramente a atitude da igreja inicial. Esta deve ser verdadeiramente a atitude da igreja hoje. E foi este testemunho de Jesus Cristo que nós temos que interiorizar e pôr dentro do nosso subconsciente, de forma que nos lembramos sempre que a nossa missão é ajudar, é estar disponíveis a todo o tempo e fora de tempo. Nunca negar ajuda. Jesus nunca negou ajuda aos necessitados. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Deus nunca nos fica a dever alguma coisa. Quando nós estamos a fazer uma obra, estamos a ajudar alguém, estamos a ser simpáticos para alguém, prestáveis para alguém, quando nós estamos a pôr aquilo que Deus nos concedeu à disposição dos outros para os ajudar, nosso meio de transporte, por exemplo, quando o irmão está em dificuldade ou precisa desse meio de transporte. Quando nós temos algo em casa em abundância e podemos ajudar alguém e não fazemos, não era a atitude de Jesus Cristo. Jesus não agia assim. Aquele que ajuda o pobre empresta ao Senhor. E diz que o Senhor não fica por aqui a frase. Diz que Ele vai fazer o quê? Pagará o seu benefício. Deus vai pagar-nos sempre o benefício. No mínimo, a Bíblia diz 30, 60, 100. No mínimo, nós vamos receber 30% a mais do que aquilo que nós fizemos às pessoas. Tudo aquilo que você fizer, isso você vai receber. Nós já lemos isso em Marcos 4, 26. Jesus nunca negou ajuda aos necessitados. Jesus nunca deu ordem a Deus. Jesus nunca ordenou a Deus. Hoje a igreja de Jesus Cristo está vocacionada para mandar em Deus.
Ó Deus, faz isto. Ó Deus, faz aquilo. Ó Deus, faz o outro. Ó Deus, faz. Ó Deus, faz. E Deus, que é o Senhor, o Criador, quem és tu para me estar a dar ordens? Sempre que falo nesta área, lembro de uma senhora que um dia estava na igreja e ela chegou junto de mim e disse: pastor, a minha filha já está doente com esta enfermidade há anos, pastor. Já vai há anos, pastor. Que ela está doente, pastor. E eu perguntei: mas a sua filha já entregou a vida a Jesus? Pastor, ela até cantava no grupo Louvor. Pastor, ela estava num grupo Louvor. E eu disse: tem, porque é que ela agora não está na igreja? Pastor, ela desviou-se. Há anos, pastor, que a minha filha está doente, cada vez está pior. E Deus tem que curar a minha filha de uma vez por todas. Aqui, neste lugar, aqui, eu aqui e a senhora aqui à frente de mim. Pastor, tem que orar para Deus curar a minha filha de uma vez por todas, pastor. Hoje a igreja, os irmãos, desconhecem a palavra de Deus. Então nós vamos dar ordens a Deus, não é? Deus tem que me arranjar um emprego. Você é um empresário, tem uma empresa e tem lá na sua empresa 50 trabalhadores. E o quadro de pessoal está completamente cheio. Não há lugar para mais nenhum trabalhador, porque então você começa a ter prejuízo. Porque tem que pagar o salário do trabalhador e ele não dá lucro do seu trabalho. Nem você precisa, todos os lugares estão ocupados. E Deus, você chega ao pé de Deus, diz: Deus vai dizer àquele irmão que tem uma empresa para pôr lá o meu filho na empresa. Você é o dono da empresa e você diz: ó Deus, eu não posso pôr aqui mais ninguém. E Deus diz: não, tens que pôr mais um, pelo menos mais um, tens que lá pôr. Você achava que isto era justo? Como é que Deus vai dar ordens a um patrão para pôr lá empregados? Como é que Deus vai dar ordem? Deus, tens que me arranjar emprego. Deus, tens que pagar a minha renda este mês. Pastor, eu não tenho dinheiro para pagar a renda. Pastor, estou em grande aflição. Como é que nós vamos dar ordem a Deus? Se Ele é o Senhor, Ele é que é o patrão. Não podemos dar ordem a Ele. Mas a igreja hoje habituou-se a dar ordem a Deus. Deus cura. Deus cura. Deus cura. Deus cura. Deus cura. Deus cura. Conheci uma família que orava incessantemente para Deus curar um familiar. Era como que uma pressão que aquela família fazia contra Deus. Senhor, tens de curar. 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 E eu e outros orávamos: Senhor, cura. Senhor, cura. Senhor, cura. Senhor, cura. Senhor, cura. Senhor, tens de curar. E o Senhor, como era o Senhor, não ouviu a nossa oração. E aquela pessoa simplesmente partiu para a eternidade. E então acabou a oração do Senhor cura. Porque a pessoa morreu, já não precisamos mais orar pelo Senhor cura. Até surgir outra pessoa debilitada, e a mentalidade destas pessoas é continuar a dizer: Senhor cura, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor. E continua a mentalidade até essa pessoa partir para a eternidade. Quando ela partir, já não precisamos mais de orar, já partiu. Pastor, não se deve orar? Pastor, não se deve orar para que as pessoas sejam curadas? A Bíblia diz que sim. Diz em Marcos 16:15: porão sobre as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia diz para os presbíteros
orarem, ungindo o doente, e ser-lhe-ão perdoados os pecados, e se houver uma enfermidade, será sarada. A Bíblia diz isso. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos orar a Deus. Sim, Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre este irmão em Cristo, sobre esta pessoa, sobre o meu familiar, Senhor. O meu desejo é que ele seja curado. Mas, Senhor, em primeiro lugar, abre os olhos do entendimento, Senhor. Prepara o seu coração. Deixa, Senhor, faz com que o teu Espírito Santo consiga mover o coração do meu familiar para ele ouvir a tua palavra e se converter a ti. Aceitar a tua palavra no seu coração. Para que ele seja salvo, Senhor. Deus vai curar uma pessoa que quer ser curada. Amém. Vamos ver se conseguimos perceber o que é que eu estou a dizer. Uma pessoa que diz, eu não quero ir à igreja, eu não quero nada com Deus, por que é que nós vamos pedir a Deus para curar aquela pessoa? Não está em causa a vontade da pessoa? Ela diz, eu não quero nada com Deus. Não quero ir à igreja, não me leves na igreja, não me fales na igreja. Eu não quero nada com Deus. Escusas de tentar que eu não quero ir à igreja. Mas se fosses à igreja, Deus ia ajudar-te. Deus ia abrir o teu entendimento, tu ias compreender certas coisas. E Deus ia ajudar-te, tu ias conseguir. Mas eu não quero nada com Deus. Uma vez falei de Jesus Cristo a um colega meu e disse, olha, tu tens que mudar o estilo de vida, porque a tua maneira de ser, a tua maneira de falar e a maneira como tu falas de Deus é uma afronta para Deus. É uma afronta. Tu estás a afrontar a Deus. Tens que mudar a maneira de ser. Porque então tu não vais para o céu. E ele virou-se para mim e disse, ouve lá, mas quem é que te disse a ti? Não fui eu que te disse que eu queria ir para o céu. Eu quero ir para o inferno. Essa foi a última vez que eu lhe falei de Jesus Cristo. Ele disse abertamente que não queria nada com Deus. Que não queria mudar. Então, se ele não queria mudar, nem queria nada com Deus, ele era livre de decidir. Como nós podemos obrigar alguém? Como nós podemos obrigar Deus a fazer alguma coisa da nossa vontade? A vontade de Deus pode não ser a nossa. Temos de pôr em causa a vontade de Deus. Não. Temos que respeitar a vontade de Deus como nós respeitamos a vontade uns dos outros. Então Deus não pode, de forma alguma, ser obrigado a fazer aquilo que nós achamos. Jesus nunca deu ordem a Deus. Jesus deu ordem aos demónios. Jesus falou para as árvores. Jesus falou para o vento, para o mar. Jesus falou para os defuntos. Jesus deu ordem às enfermidades. Porém, Jesus nunca deu ordens a Deus. Nunca. Se Jesus nunca deu, nós não vamos dar ordens a Deus. Está entendido? Todos percebemos. Se Jesus nunca deu ordens a Deus, nós não podemos dar ordens a Deus. Esta igreja aqui hoje reunida e todos os irmãos em que fazem parte desta igreja não podem nunca dar ordens a Deus. Porque se nós não sabíamos, ficamos hoje a saber que nós não estamos em condições, nem em posição de autoridade de dar ordens a Deus. Nem dar ordens a Jesus Cristo. Então como é que nós fazemos, pastor? Apelamos à misericórdia de Jesus Cristo, à misericórdia de Deus. Que seja benigno para conosco. E que essa misericórdia, ela nos alcance. Deus diz que as suas misericórdias são de geração em geração. Então nós estamos alcançados por essa misericórdia. Número 4. Jesus nunca julgou alguém. Jesus não veio para julgar o mundo, não veio para condenar o mundo. Jesus veio para libertar.
Aquela mulher foi apanhada em adultério e Jesus disse, olha, nem eu também te condeno. Mas era motivo de condenação. Mas Jesus disse, olha, vai-te, não peques mais, nem eu também te condeno. Jesus não veio para condenar o mundo. Se Jesus fosse um condenador, tinha condenado aquela mulher quando foi apanhada em adultério. Diz, sim senhor, ela é digna de morrer, porque na lei Deus disse que ela devia morrer. Vamos todos apedrejar a pedra, arranjem uma pedra também para mim. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar e resgatar todo aquele que estava perdido. Na verdade, Jesus veio libertar o povo. O julgamento não pertence a nós. Não pertence a si, não pertence a mim, nem pertence a Jesus Cristo. O julgamento pertence a Deus. Imagine que alguém vem à igreja com um vírus, por exemplo, da SIDA. E a gente sabe que a pessoa está infectada com o vírus, não é? E então nós não pomos, aquela pessoa, apesar de todos os clínicos já explicarem que aquilo não se transmite de qualquer maneira, mas pronto, aquela pessoa ela tem um fluxo de sangue, é imunda. E então nós escorraçamos a pessoa, pomos a pessoa ali daquela prateleira ali, fica ali de lado. Jesus veio para eles. Jesus veio para eles. Nós não os podemos pôr de lado. Jesus veio para aqueles que se embriagam, que ficam lá na última cadeira. Enquanto nós estamos a falar, eles estão a dizer palavrões. Jesus veio para eles. Já entraram várias pessoas embriagadas na igreja, da qual eu sou pastor. Nenhuma delas me tratou mal. Nem me ofendeu. Sabe? Até ficam bastante aquietados quando estão a ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Não temos esse direito. Não é justo. Jesus não veio julgar. Jesus veio para salvar, libertar, perdoar. Jesus é bom. Ele é misericordioso. Jesus, por último, Jesus nunca acumulou riquezas na terra. Uma coisa é acumular riquezas como forma de planeamento. Outra coisa é acumular riquezas por preocupação, por medo. Ou pior ainda, por fazer extravagâncias. Como cristãos, nós devemos estar disponíveis para ajudar e abençoar a obra de Deus. Por isso, o nosso dinheiro que é destinado a abençoar a obra de Deus não deve ser amealhado, não deve ser em lugar que trazemos à casa de Deus. Nós vamos pôr esse dinheiro de parte, precisamos dele. Estamos a fazer uma coisa errada. Mais tarde ou mais cedo, nós vamos mesmo precisar desse dinheiro, porque esse dinheiro não era nosso, é de Deus. E a doença vem, e a calamidade vem, e o problema vem, e nós dizemos, se eu não tivesse posto esse dinheiro de parte, agora como é que eu estava? E exatamente por causa disso é que está assim. Porque eu já sirvo a Deus já muitos anos, e no fim de contas, eu nunca me fez falta o dinheiro que eu dei para a casa de Deus. Os meus dízimos, as minhas ofertas, as ofertas especiais, nunca me fizeram falta. Se calhar já tinha comprado um veículo novo, algum topo de gama, e depois alguém me fazia o favor de me levar o veículo e nunca mais o via. E eu dizia, mas coisa! Deus não deu ordem aos seus anjos para proteger o meu veículo, o meu carro. Como é possível? Então não comprei o veículo com o dinheiro todo. Estes anos todos andei a juntar os meus dízimos, as minhas ofertas. Juntei isto tudo para comprar este carro e agora o carro voou.
Verdade absoluta que isto acontece. Louco, esta noite te dirão a tua alma, e o que tens guardado para quem será? Diz a palavra de Deus. Jesus nunca acumulou riquezas na terra. Na verdade, ele estava sempre disponível para dar. Jesus ensinou-nos a viver de uma forma justa, digna. Por isso ele nunca diz que nós iremos ser loucamente ricos. Ele diz que quer suprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Suprir as nossas necessidades. Jesus não disse que nós íamos ficar multimilionários. Ele disse, segundo as nossas necessidades. Nós podemos ler o versículo que diz, Jesus fez pobre para que eu fosse rico. Claro, se uma pessoa não tem nada e ela passa a ter um emprego, já é rica. Ou não é? É uma riqueza. Jesus não se fez pobre financeiramente. Jesus despiu-se da sua glória, passou tudo por causa de nós, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a toda a bênção e misericórdia que vem de Deus, através dele. Hoje nós então somos pessoas bem-sucedidas, abençoadas por causa de Jesus Cristo. Não está no plano de Jesus Cristo abençoar-nos muito, muito, muito financeiramente para nós sermos extra ricos. Porque então não haveria um salão que comportasse milhares e milhares de pessoas, porque todos queriam vir para a igreja, onde todas as pessoas nessa igreja são ricas. Os planos de Jesus Cristo não eram esses. Mateus capítulo 19, versículo 21. Jesus estava a falar para um jovem, por sinal era bastante rico, e Jesus disse, olha, se quiseres ser perfeito, quer dizer que tu não és perfeito, mas se tu quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Segundo o que está aqui, como é que Jesus vê a riqueza? Como é que Jesus vê a riqueza? Segundo o que está ali. Jesus disse uma pessoa rica. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Como é que Jesus vê a riqueza? Segundo o que está ali escrito, acha que Jesus quer que você seja rico. Mas este homem era rico. Jesus disse, olha, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Mas acha que Jesus quer que você seja multimilionário? Mas é mal ser. Mas esse é o plano de Jesus Cristo. Esse é realmente aquilo que Jesus tem lá no seu íntimo, é que você seja rico. Ele veio para que você usufrua de grandes benefícios financeiros. Ele disse, olha, se me quiseres seguir, tens que vender tudo isso, porque não podes trazer isso atrás de ti. Se queres ser perfeito, tens de desprender essas coisas. Ele diz para nós termos o suficiente. O suficiente é, você vai para a sua casa, você tem que abrir o seu frigorífico, não é? E ter lá aquilo que você necessita. Isso é o suficiente. Agora imagine eu ir à sua casa e você ter uma garrafa de água dentro do seu frigorífico e eu pedir-lhe água e estar perto de si lá na sua cozinha. E você abrir o frigorífico e quando você abria o frigorífico, eu estava a ver, não é? Eu olhava para dentro do frigorífico e via as prateleiras do seu frigorífico cheias de langosta. Acha que eu lhe ia dizer alguma coisa? Acha que isso era o suprimento das necessidades? Você come lagosta todos os dias. Eu não sei. Há aqui uma irmã que percebe de nutrição, não sei se come lagosta todos os dias, se há uma mais-valia para o organismo. Tudo cheio de lagosta. E a irmã dizia assim para mim, pastor, estava a precisar que Deus me abençoasse financeiramente. Você acreditava? Você acha que eu acreditava? Acha que a minha oração podia funcionar para Deus abençoar você financeiramente com o frigorífico cheio de lagostas? As prateleiras cheias de lagostas. Pastor, também não podia ter a prateleira cheia de lagostas. Posso ter, então não pode.
Mas isso não é o suprimento das necessidades. Se eu visse lá uma panela com sopa, ou uma taparoeira com sopa, e dizia assim, glória a Deus. Esta irmã é sábia, sabe gerir a vida. Até podia vir lá uns bifes ao lado, mas tem ali os bifes, mas também tem a espinha. Quer dizer que isto, subentendendo, ela não come bifes todos os dias. Se calhar ela sabe gerir bem a sua vida. Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Há de chegar o dia em que a gente vamos comer lagosta. Temos o desejo, vamos comê-la. Mas não é comum uma pessoa ter o frigorífico cheio de lagostas e viver uma vida dissoluta a comer só lagostas. É só em exageros. Jesus não veio com esse fim. Por isso Jesus nunca ajuntou riquezas. Sabe qual é o alimento preferido de Jesus Cristo? Quem é que sabe? Era o alimento dele. Ele sabia que se ele falasse a palavra de Deus, o alimento preferido de Jesus era a palavra. Se ele falasse a palavra, que não lhe ia faltar mel, nem pão, nem carne, nada faltaria a Jesus Cristo. Porque a palavra é a semente. A palavra traz tudo. A palavra traz tudo. Jesus, quando falava a palavra, havia muita gente que ouvia a palavra, ficava entusiasmadíssima com Jesus. Desejosa de ter Jesus lá no seu quarto, lá na sua casa. Jesus é só meu. Essa pessoa estava desejosa, sedenta da palavra. Essa pessoa dava tudo a Jesus Cristo, o que fosse preciso. E trazia os seus bens. E dava aos discípulos. E nunca havia fome, porque a palavra mudava o coração das pessoas. A palavra muda o coração das pessoas. Se nós não nos afastarmos da palavra de Jesus Cristo, tivermos a palavra em abundância no nosso coração, nunca nos vai faltar nada. As nossas necessidades serão sempre supridas, de acordo com as riquezas de Jesus Cristo. Como é que Jesus tinha as suas riquezas? Como é que ele geria as suas riquezas? Pela palavra. A palavra transformadora. Mas, amados irmãos em Cristo e amigos, só há uma maneira de nós sermos bem-sucedidos. Justamente e dignamente é só através da palavra de Jesus Cristo. A palavra. Entregar a vida a Jesus Cristo, fazer de Jesus o Senhor e Salvador. Então nós somos bem-sucedidos. Então nós vamos recapitular 5 coisas que Jesus nunca fez. Jesus nunca rejeitou os pecadores. Nunca. Jesus nunca negou ajuda aos necessitados. Nunca. Jesus nunca deu ordens a Deus. Nunca ele deu ordens a Deus. Jesus Cristo nunca julgou alguém. Ele não veio para condenar, mas para libertar. E Jesus nunca acumulou riquezas na terra. A sua missão não era acumular riquezas, a sua missão era trazer as boas novas, a palavra salvadora, a palavra libertadora, a palavra que transformava o mundo, a palavra que convencia os pecadores, a palavra que curava, a palavra que satisfazia. E hoje nós, conhecedores da palavra, servos de Deus, temos este método e temos que olhar para Jesus Cristo e fazer o mesmo que Jesus fazia. E fazendo assim, tudo nos irá bem. Amém? Um dia abençoado para todos no nome de Jesus. Tempo de paz, nosso
noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus.